Em mais um ataque ousado, os HS lançaram 2 mísseis balísticos a partir do interior do Iêmen, com alvos militares em Israel. Em questão de segundos, o som das sirenes rompeu o silêncio em Jerusalém e Tel Aviv. Esses mísseis não eram apenas rápidos e letais. Eles estavam testando os limites, desafiando um adversário ainda maior em águas internacionais. Próximo à costa, um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos operava em alerta máximo. Quando mísseis cruzam os céus em uma zona de guerra, principalmente vindos de rebeldes apoiados pelo Irã, os Estados Unidos não ficam de braços cruzados. Eles reagem, e quando reagem, é com força total. Mas o que realmente aconteceu após o lançamento dos mísseis? E por que esse ataque quase resultou em algo muito maior? Às 13h41, horário local, os 2 mísseis traçaram um arco flamejante no céu do amanhecer, lançados de áreas controladas por rebeldes no noroeste do Iêmen. Seus alvos eram bases militares israelenses, possivelmente próximas a Tel Aviv ou nas redondezas de Beersheba. No entanto, os projéteis jamais alcançaram seus destinos. O primeiro foi interceptado por sistemas de defesa de Israel ainda em pleno voo. O segundo se desintegrou nos céus da Cisjordânia, espalhando estilhaços sobre Hebrom. Felizmente, não houve vítimas. O momento do ataque não foi escolhido ao acaso. Poucas horas antes, uma reunião conjunta de inteligência entre Estados Unidos e Israel havia alertado sobre a intensificação das operações iranianas via grupos aliados, incluindo o transporte de mísseis para Saná e Hodeida. Durante anos, os rebeldes afirmaram estar lutando defensivamente contra a influência saudita e israelense. Mas seus armamentos dizem outra coisa. Estes não são apenas foguetes caseiros, são mísseis balísticos iranianos. Tome como exemplo o Burkan 2H, um míssil de combustível sólido com alcance de 1.000 quilômetros, capaz de transportar uma ogiva de meia tonelada. Desenvolvido para causar destruição em áreas distantes e estratégicas, o Burkan 2H não é um novato no campo de batalha. Em 2021, foi utilizado para atacar Riad. Em 2023, seu alvo foram os Emirados. Agora, se apontar para Israel, eleva a situação a outro patamar. Enquanto caças israelenses decolavam a 400.000 quilômetros náuticos dali, o USS Dwight D. Eisenhower e seus destroyers, como o USS Gravely e o USS Laboon, patrulhavam o Mar Vermelho. Eles detectaram o lançamento desde o início, mas não intervieram. Não era seu espaço aéreo. Nos últimos anos, os HS atacaram navios civis, miraram refinarias sauditas e usaram drones contra navios americanos. Não são mais apenas uma milícia, são uma ameaça armada com tecnologia de longo alcance e objetivos geopolíticos claros. Mesmo sem causar baixas nesse ataque, eles mostraram que agora podem atingir alvos mais distantes com precisão crescente, tornando-se ainda mais perigosos. E quando um grupo insurgente lança mísseis estratégicos em uma região vigiada pela maior potência militar naval do mundo, a tensão se eleva a níveis críticos. Em janeiro, os HS atacaram navios internacionais no Estreito de Bab el-Mandeb, com ondas de drones e mísseis. Isso provocou uma resposta imediata dos Estados Unidos, que retaliaram com mísseis Tomahawk contra radares, plataformas de lançamento e arsenais. Desde então, a Marinha Americana permanece em alerta constante. Por isso, no dia 13 de abril, ninguém ficou surpreso com o estado de prontidão das forças americanas. O que realmente chamou a atenção foi o destino escolhido para os mísseis: Israel. Um ataque vindo do Iêmen representava uma mudança drástica no tabuleiro da região. Imagine o cenário: um porta-aviões carregado com aviões de combate, centenas de mísseis guiados e mais de 5.000 marinheiros a bordo. Quem ousa provocar uma força assim está literalmente flertando com o próprio fim. E é assim que funciona o super porta-aviões norte-americano. Seu coração tecnológico é o sistema de combate Aegis, um cérebro digital que controla todos os sensores, radares e armas com precisão cirúrgica. Além disso, há sempre uma aeronave e 2D Hawkeye sobrevoando a frota, atuando como os olhos e ouvidos do grupo de batalha, interceptando sinais e coordenando as respostas em tempo real. As informações coletadas são transmitidas diretamente para os centros de comando do USS Eisenhower, onde operadores militares gerenciam os patrulhamentos aéreos, ajustam as rotas de voo e orientam os caças FA-18 Super Hornet para ações imediatas. Mas surge a pergunta: os Estados Unidos retaliariam mesmo após tantos ataques ao longo dos anos no Mar Vermelho? Afinal, os HS já haviam disparado contra alvos comerciais e militares antes. Deixar isso passar seria perigoso demais. E você acha que os Estados Unidos deveriam ser mais rígidos nessas situações? De acordo com relatórios de inteligência e imagens de satélite,
2 bombardeiros B-1 Lancer foram enviados secretamente da base aérea de Diego Garcia na mesma noite. O Comando Central confirmou uma ofensiva contra uma estação de radar, HT, suspeita de ter participado dos lançamentos recentes. Não houve alertas prévios. Não houve tentativa de diálogo. Apenas um míssil de precisão, uma explosão, avassaladora, e o alvo foi eliminado. E isso era só o começo. Nas 48 horas seguintes, uma série de ataques cirúrgicos foi realizada contra centros de comando e depósitos militares dos HTS em áreas próximas a Al-Udaida. Fontes locais registraram múltiplas explosões secundárias, um forte indício de que munições e combustíveis foram completamente destruídos. Esses ataques não foram conduzidos com bombas comuns. Foram usados mísseis de cruzeiro, possivelmente Tomahawk, lançados de destroyers posicionados no Mar Vermelho. Esses projéteis voam rente ao solo, orientados por GPS, escapando de radares e atingindo seus alvos com precisão quase absoluta. Quando o som deles é ouvido, já é tarde demais. Ao mesmo tempo, especialistas apontam que os sistemas de guerra eletrônica da Marinha Americana também estavam em ação, interferindo nos radares dos Houthis e dificultando qualquer contra-ataque coordenado. E o que aconteceu depois foi revelador. Nos 3 dias que se seguiram à resposta americana, os canais oficiais dos HTS ficaram completamente em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum vídeo de propaganda, nenhuma bravata. Apenas o silêncio da derrota. Esse silêncio vindo de um grupo que sempre corre para publicar vitórias e ameaças, dizia muito. A resposta dos Estados Unidos não foi apenas militar, foi simbólica. Uma mensagem clara para os Houthis e principalmente para Teherã, seu verdadeiro patrono. A mensagem era simples. Se vocês aumentarem a aposta, vamos responder. E vamos fazer isso com precisão, estratégia e sem hesitar. Não se tratou de um ato de guerra em larga escala. Não houve bombardeios massivos, nem ataques indiscriminados. O que se viu foi o uso refinado da força. Ataques pontuais em alvos militares definidos, suficientes para causar impacto sem ultrapassar a linha da guerra aberta. Essa é a essência da dissuasão controlada. Uma arte que os Estados Unidos dominam como ninguém. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Por que os Houthis fariam isso? Por que um grupo insurgente, focado tradicionalmente no conflito interno do Iêmen, arriscaria provocar diretamente a maior potência militar naval do planeta? A resposta, como sempre no Oriente Médio, é mais complexa. Analistas de segurança apontam que esses ataques fazem parte de uma estratégia maior. Eles não dizem respeito apenas a Israel ou ao Iêmen. São peças movimentadas num jogo de xadrez geopolítico muito maior, com o Irã no centro do tabuleiro. Armados, treinados e financiados por Teherã, os Houthis tornaram-se uma ferramenta valiosa de influência regional. E é exatamente isso que torna a situação ainda mais instável. Com esses ataques, o Irã consegue manter presença militar indireta no Mar Vermelho, sem envolver suas próprias tropas diretamente. É uma forma de testar reações, medir os limites e manter pressão constante sobre seus rivais. E, ao mesmo tempo, o risco aumenta exponencialmente. Quando se tem grupos proxy equipados com armamentos avançados e operando em uma região onde potências globais estão presentes, qualquer faísca pode acender um incêndio fora de controle. Esse é o tipo de ambiente em que se vive hoje, onde erros de cálculo, falhas de comunicação ou mesmo decisões deliberadas podem arrastar países inteiros para conflitos imprevisíveis. E nesse xadrez de sombras, a vantagem está com quem sabe jogar com precisão, com quem consegue agir sem ser visto, golpear sem deixar rastros e desaparecer antes da retaliação. É por isso que os mísseis de cruzeiro americanos são tão temidos. Eles representam a capacidade de intervir sem se expor, de punir sem declarar guerra, de neutralizar alvos com eficácia cirúrgica e enviar mensagens que ressoam muito além do campo de batalha. Mas o que está por trás disso tudo é ainda mais inquietante. O uso crescente de grupos armados não estatais, como peças de influência internacional, coloca a ordem global em risco. O modelo de guerra tradicional, com frentes claras, exércitos regulares e tratados reconhecidos, está dando lugar a um novo paradigma. O das guerras por procuração, dos conflitos assimétricos, dos ataques remotos e das respostas silenciosas. E esse novo campo de batalha é muito mais perigoso, porque não tem regras claras, não tem fronteiras definidas e não oferece garantias de contenção. Nesse cenário, os Estados Unidos parecem dispostos a redefinir os limites da atuação militar. Não se trata apenas de proteger aliados ou garantir liberdade de navegação. Trata-se de afirmar presença, de manter a ordem internacional sob seus próprios termos e de conter avanços estratégicos do Irã por meio de demonstrações calculadas de poder.
E os Houthis, por mais que sejam apenas uma peça nesse jogo, representam uma ameaça real, porque com eles, Teherã alcança o Mar Vermelho. E com o Mar Vermelho, vem o controle de rotas comerciais vitais, de corredores energéticos e de pontos estratégicos que afetam diretamente o equilíbrio global. Os últimos ataques deixam claro que Washington está atento, que o tempo da tolerância estratégica passou, que agora cada movimento será vigiado, cada provocação terá resposta, e cada ação contra interesses americanos ou de seus aliados poderá desencadear uma retaliação precisa, eficaz e devastadora. Mas até onde isso pode ir? Qual é o limite dessa escalada silenciosa? E o que acontecerá quando um desses ataques atingir um alvo errado, matar civis ou provocar uma resposta maior? Essas são perguntas sem resposta por enquanto. Mas uma coisa é certa: a guerra no Oriente Médio mudou. E os Estados Unidos, com seus mísseis silenciosos e sua guerra eletrônica invisível, estão jogando um jogo perigoso, mas que, por enquanto, dominam com maestria. O próximo movimento agora está nas mãos do Irã. E o mundo observa, em silêncio, aguardando o som de mais um míssil cruzando o céu. Tem consequências catastróficas. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta a palavra equilíbrio para sabermos quem realmente acompanha os conteúdos do Militar World até o fim. Neste momento, a tensão deu uma breve trégua. Os Houthis interromperam os ataques. A frota americana segue firme, patrulhando e monitorando cada milha náutica com olhos atentos. Israel, por sua vez, reforça seus sistemas antimísseis, reposiciona baterias, testa comunicações e simula cenários de ataque múltiplo. Tudo isso acontece enquanto os analistas militares do mundo inteiro observam cada movimento com atenção redobrada. No tabuleiro de um Oriente Médio instável, ninguém baixa a guarda. Todos sabem, inclusive os próprios atores envolvidos, que isso está longe de terminar. Essa pausa, mesmo que pareça calmaria, é apenas mais um ato num roteiro que ainda está longe do fim. Da próxima vez que os mísseis cruzarem o céu, o desfecho pode ser radicalmente diferente. Porque no mundo das guerras por procuração, onde cada grupo age por interesses de potências maiores, e dos conflitos assimétricos, onde a resposta nunca é proporcional, a linha entre contenção e escalada é invisível, quase imperceptível. Enquanto isso, os marinheiros a bordo do porta-aviões USS Eisenhower e seus navios de escolta seguem em alerta máximo. Cada radar ligado, cada sistema de defesa calibrado, cada operador pronto para reagir em segundos. Cada radar ligado, cada sistema de defesa calibrado, cada operador pronto para reagir em segundos. Porque essa é a realidade de manter a paz em um mundo onde a estabilidade é tão frágil quanto o vidro. Eles não estão ali apenas para proteger interesses americanos. Eles estão para evitar que pequenas faíscas se tornem grandes incêndios. Cada interceptação bem-sucedida de míssil, cada drone abatido antes de atingir o alvo, cada patrulha aérea ou naval realizada com precisão cirúrgica é uma vitória silenciosa, mas vital. O USS Eisenhower, acompanhado por destroyers Arleigh Burke e cruzadores com sistemas Aegis, opera num ritmo que beira o exaustivo. Tripulações rotacionam turnos com precisão militar, mantêm olhos nos céus e ouvidos nas frequências de rádio da região. No centro de comando da frota, analistas interpretam imagens de satélite, escutam comunicações interceptadas e antecipam movimentos que ainda não aconteceram. Porque neste teatro de operações, quem espera o primeiro tiro pode não ter tempo de dar o segundo. Do outro lado do conflito, os Houthis seguem rearmando seus arsenais com apoio iraniano. Novos carregamentos de mísseis balísticos de médio alcance e drones suicidas foram identificados saindo do porto de Al-Hudaidah, sob forte vigilância de satélites espiões americanos. Essas armas, agora em esconderijos subterrâneos, aguardam apenas o próximo comando. Israel sabe disso. Os Estados Unidos também. Na última semana, imagens de satélite revelaram movimentações incomuns nas regiões montanhosas do norte do Iêmen, áreas controladas pelos Houthis. A inteligência americana acredita que pelo menos 6 plataformas móveis de lançamento de mísseis foram deslocadas para pontos estratégicos com visão direta sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, passagem crucial para o comércio global de petróleo. Cada uma dessas plataformas pode lançar projéteis que cruzam centenas de quilômetros e atingem navios civis ou militares. Israel, por sua vez, não espera de braços cruzados. Drones de reconhecimento. Hermes 900 já foram deslocados para a área de patrulha no Mar Vermelho. Caças F-35 da Força Aérea Israelense realizaram voos simulados de ataque profundo, passando a mensagem clara: se necessário, Tel Aviv vai agir diretamente, mesmo que isso signifique cruzar a linha vermelha.
Enquanto os radares do USS Eisenhower varrem o horizonte, sistemas de guerra eletrônica detectam sinais incomuns vindos da costa do Iêmen. Pode ser apenas interferência atmosférica, mas pode também ser um novo tipo de drone ou míssil, testando a capacidade de reação da frota. A margem de erro é zero. Analistas do Pentágono alertam que os Houthis, com apoio do Irã, estão tentando mudar o equilíbrio de poder no Mar Vermelho. Não se trata apenas de atacar navios americanos ou israelenses. O objetivo é criar um novo status quo, em que o grupo possa influenciar diretamente rotas comerciais vitais para uma economia mundial. O bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb, mesmo que parcial, teria efeitos catastróficos no preço do petróleo e no abastecimento global. Dentro dos bunkers de comando em Washington, Tel Aviv e Riad, essa possibilidade é discutida com gravidade. E embora a trégua momentânea traga certo alívio, todos sabem que o silêncio muitas vezes antecede o estrondo. A próxima ofensiva pode envolver não apenas os Houthis, mas também milícias xiitas no Iraque e na Síria. Informações de inteligência indicam uma crescente coordenação entre esses grupos, com financiamento, logística e armamentos compartilhados. Essa rede de alianças pode transformar uma escalada localizada num conflito regional de grandes proporções. Israel já se prepara para esse cenário. Além de reforçar o Domo de Ferro, o país testou recentemente o sistema de defesa antiaérea David's Sling e intensificou a produção do míssil interceptador Stunner. Ao mesmo tempo, drones Heron-TP operam 24 horas por dia em missões de vigilância, enquanto unidades especiais da Sayeret Matkal foram colocadas em estado de prontidão. Os Estados Unidos, por sua vez, reposicionaram bombardeiros B-1 Lancer na base de Al Udeid, no Catar, e aumentaram a presença de F-17 e F-16 no Bahrein. Submarinos nucleares permanecem em posições estratégicas, prontos para agir em segundos. A lógica por trás de todo esse movimento é simples: dissuasão total. Mas como qualquer jogador experiente sabe, a dissuasão só funciona enquanto o adversário acredita que você vai mesmo apertar o botão. E no caso dos Houthis, essa crença começa a enfraquecer. Nos bastidores diplomáticos, líderes ocidentais tentam pressionar o Irã a conter seus aliados. Mas Teherã nega envolvimento direto, mesmo quando imagens de satélite mostram navios iranianos descarregando contêineres suspeitos em portos controlados pelos rebeldes. Essa ambiguidade estratégica faz parte do jogo. O Irã quer aumentar sua influência sem se comprometer diretamente num confronto aberto com os Estados Unidos ou Israel. Enquanto isso, a tensão aumenta também em outros frontes. No norte de Israel, o Hezbollah aumenta sua presença ao longo da fronteira com o Líbano. E mesmo com a atenção voltada para o Mar Vermelho, Tel Aviv não pode ignorar essa ameaça constante. A possibilidade de uma ofensiva coordenada entre Hezbollah e Houthis, com apoio iraniano, é considerada por muitos analistas como um dos piores cenários possíveis. Nesse xadrez geopolítico, cada movimento tem o potencial de desencadear uma reação em cadeia. E a linha entre ação defensiva e provocação é cada vez mais tênue. Os próximos dias serão cruciais. Se os Houthis retomarem os ataques, como tudo indica que farão, a resposta será imediata. E dessa vez pode não haver espaço para contenção. A escalada será rápida, brutal e potencialmente irreversível. Se você acompanhou o vídeo até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal Militar World e ativa o sininho para receber as próximas atualizações. Compartilha este vídeo com quem também acompanha os desdobramentos no Oriente Médio e comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse episódio. Vou estar lendo os melhores comentários e respondendo alguns. E claro, se quiser continuar se aprofundando nesse tema, clica agora no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. A gente se vê lá.